Olá, eu sou o Rodrigo e hoje eu vim conversar com vocês sobre o livro que vocês escolheram pra eu ler no Instagram, que foi o incrível. Muito obrigado a quem escolheu esse livro. Pequenos Incêndios por Toda Parte da Celestine. Gente, muito obrigado. Assim, primeiramente, muito obrigado. Se você votou nesse livro, quero ser seu amigo, tá? Se a gente não se conhece. Muitos amigos meus votaram nesse livro, então muito grato a vocês. Gente, primeira leitura do ano. E uma leitura extremamente gostosa, extremamente rápida, extremamente viciante, enfim. Esse livro eu já tava sabendo sobre ele antes mesmo de ele sair no Brasil. Muita gente lá fora tava comentando na época. Eu trabalhava na Livraria Cultura e aí, às vezes, tinha hora que a gente não tinha muita coisa pra fazer. E daí eu ficava olhando o Goodreads, ficava olhando as coisas novas, né? Porque eu estava dentro da livraria e eu precisava saber o que tava acontecendo. E aí muita gente tá falando sobre esse livro, falando que era um dos melhores livros, várias revistas, Goodreads, enfim. E aí eu fiquei muito ansioso e fiquei muito curiosa. Essa autora tem um outro livro lançado aqui no Brasil pela Intrínseca também, que é o Tudo Que Eu Nunca Contei. Esse eu já li, eu gostei, achei um livro bom, assim, achei a construção muito boa, as relações entre personagens muito boas, mas achei um livro bom, assim. Não foi uma leitura que, oh meu Deus, me marcou, achei, ok, é uma leitura de passatempo. E aí eu fiquei com esse livro na lista um tempão, assim, tipo, vou ler, vou ler, vou ler, nunca lia. E eu falei assim, esse livro tá no meu cobo, eu quero ler alguma coisa rápida e, enfim, curta, né? É um livro de 400 páginas, mas ele é bem curto, ele é bem gostosinho de ler. E aí eu decidi, a votação era entre ele e o amigo de infância da Dona Tarte. Não sei se o amigo de infância é bom, mas enfim, esse aqui é maravilhoso, tá? Mas vamos conversar um pouquinho sobre Pequenos Incêndios por Toda Parte. Pequenos Incêndios por Toda Parte vai contar a história de uma cidade, né, planejada aí lá em Cleveland. E é uma cidade toda planejada, enfim, sabe? É como se fosse um condomínio pra quem mora no Rio de Janeiro, o condomínio da Barra, né? Aquela coisa perfeita, enfim. Até as casas têm uma ordem de pintura e tudo mais. E aí é que a gente vai conhecer a história de duas famílias, que é a família dos Richardsons, que é uma família americana perfeita, né? A mãe, pai, casa grande, família bem sucedida. Eles têm 4 filhos, 2 meninas, 2 meninos. Enfim, aquela família perfeita, né? Família de manteiga que a gente sempre está acostumado a ver comercial, enfim, em filme americano. E ao mesmo tempo a gente tem a história também da Mia e da Pearl, que é uma mãe, que é uma artista, né? E dessa filha, né? A filha dela, que enfim, elas estão chegando nessa cidade completamente perfeita, né? De início, assim, pra viver uma vida nova, porque elas sempre estavam se mudando e tudo mais por conta da Mia ser artista e elas nunca tinham o costume de ficar em algum lugar. E aí quando elas chegam em alguma coisa, que agora eu me esqueci, eu não sei pronunciar na verdade. Elas falam assim, agora a gente vai ficar aqui e vamos começar a viver uma vida normal, né? Assim e tal, sem fugir, sem ficar correndo. E, enfim, elas chegam nessa cidade, né? Elas alugam a casa duplex que a família Richardson tem. E daí começam as interações entre a família da Mia, né? Que é a Mia e a Pearl. E a família da Helena, que é a família lá americana perfeitinha e tudo mais. E daí, gente, começa uma novela. É mais ou menos isso. Não tem outra palavra pra descrever isso daqui senão uma novela. Não é aquelas novelas bobas que a Globo tá passando, é aquela novelão mesmo, assim, de que tem revelações o tempo todo, e que tem descobertas, e que tem intrigas, e que tem tramas secundárias ali. Enfim, tudo isso gera uma rede de histórias que se intercalam, né? Porque com o decorrer do livro a gente vai saber várias outras histórias, né? Como o título diz, pequenos incêndios por toda parte, o livro tem vários pequenos incêndios por toda parte, né? O livro em si tem vários pontos, focos de fogo no seu decorrer, e o que é muito legal, gente. Porque, assim, à primeira vista, a gente pensa assim, vai contar mais uma história americana de pessoas vivendo vidas perfeitas, mas que também não são tão perfeitas assim. O livro é sobre isso, tá? Não vou dizer que não é. Mas ele trata sobre temas tão importantes de uma maneira muito bacana. A escrita da Celeste Ning nesse livro é simplesmente incrível, porque ela vai pegar todos os conceitos morais e éticos de tipo assim, tal pessoa é boa porque ela fez isso, ou então tal pessoa é ruim porque ela fez aquilo. Sendo que na verdade, gente, pessoas são pessoas e não existe essa de pessoa é boa porque fez tal coisa, pessoa é ruim porque fez tal coisa. Não, pessoas são pessoas e às vezes elas são colocadas em situações que elas são
postas a escolher uma coisa que nem sempre ao olhar da sociedade, né, o nosso olhar moral e ao olhar ético, principalmente, vai ser considerado certo, ou vai ser considerado correto, né? E o livro brinca muito com isso, assim. Eu me peguei várias vezes pensando assim, tendo um pensamento super moralista de tipo, tal pessoa fez isso porque, enfim, não merece e tal. E aí depois eu fui desconstruindo, e é muito legal isso, e eu acho que essa é a intenção mesmo da Celeste, a forma como ela escreve o livro. É meio que pra ficar assim, jogando o leitor de um lado pro outro, pra saber, tal pessoa é certa, tal pessoa é errada. Gente, é incrível, é incrível, é incrível. E assim, chega um momento na metade do livro que quando a história começa a se desenvolver, assim, se desenrolar, que fica uma confusão tão grande, sabe? Parece aquele tipo meio de novela em que tudo tá uma bagunça, os personagens estão se relacionando a 1000 por hora e estão acontecendo várias coisas e assim. Muito bom, muito bom, muito bom. É aquela coisa que te deixa assim eletrizado de você não queria parar. Eu tava lendo ele no caminho pro metrô. Geralmente quando eu tô lendo um livro no metrô, eu não costumo ler ele em casa. Mas eu cheguei em casa, eu fiquei assim, eu precisava saber. Eu só fui parar de ler porque eu precisava dormir ou porque eu precisava fazer alguma outra coisa. Mas assim, de resto, gente, eu fiquei vidrado, sabe? Porque cada capítulo tinha uma emoção diferente, uma bomba diferente. E a partir do momento que você ia começando a descobrir a história dos personagens, você ficava assim, meu Deus, que é isso? Sabe? E tipo, isso é muito legal. E fazia muito tempo que eu não sentia isso com livro, sabe? De ficar vidrado, de ficar querendo saber de como é que essa coisa vai se desenrolar, sabe? Esses tempos eu li muito livros bons, mas não eram livros tão assim, novelescos, sabe? De que tipo, você fica, oh meu Deus, aconteceu, eu preciso saber, preciso ler o outro capítulo, preciso terminar, você fica doidão, sabe? Tipo, nossa, foi uma delícia, delícia demais ler esse livro, eu juro pra vocês, gente. Sim, porque muita gente pode ver esse livro como, você tá falando que parece uma novela, não vou ler, isso não tem qualidade literária. Tem sim, gente. A escrita da Celeste é muito boa, sabe? Ela conta uma história, assim, bombástica, de uma escrita muito sofisticada, em que a gente consegue ver todos os personagens, ela consegue como se fosse uma câmera, sabe? A escrita dela é muito cinemática, e me lembrou um pouco... Gente, não estou falando que a escrita dela é que nem a do Flaubert, tá? Mas, assim, a técnica que ela utiliza de escrita aqui tem um pezinho lá no Flaubert, sabe? De tipo, ir passando por todos os personagens, é como se fosse uma câmera passando assim pelos cenários, sabe? E, gente, é incrível porque, como eu falei, ela trabalha muito essa questão da moral e da ética, do que é certo e do que é errado. E trabalha muito em cima da questão das escolhas que as pessoas fazem e de como as pessoas são julgadas pelas escolhas que elas fazem, sendo que muitas das vezes a gente julga as pessoas e a gente nem sabe o que está passando na vida daquela pessoa, sabe? Pra ela ter feito aquilo, vamos supor, sei lá, uma pessoa decide roubar um supermercado e é uma pessoa que aparentemente não precisaria, sabe? E de que, tipo, tá acontecendo 1000 coisas na vida daquela pessoa, aquela pessoa pode ser cleptomaníaca, enfim, ou então pode estar precisando, milhões de coisas, sabe? E isso, a gente geralmente, quando a gente vê esse tipo, determinado tipo de notícias, a gente costuma julgar e dizer assim, não, a pessoa tá errada. Mas a gente não sabe. E o livro vai desconstruir isso dentro do leitor que tá ali acompanhando a história, sabe? E eu achei isso, assim, genial. Isso misturando com o ritmo novelesco, com a escrita da Celeste, que é tipo... Gente... É maravilhoso, eu tô muito feliz por ter lido esse livro. É um livro ótimo, foi uma grata surpresa. Eu já estava esperando que ele fosse bom, mas ele ficou melhor ainda do que eu imaginava, assim. É uma história bem cabeluda, a desses personagens, e o final é muito bom também. E assim, muito feliz desse livro ter sido lançado no Brasil. Só fico triste porque eu não vi quase ninguém falando sobre ele. Aqui no YouTube, se tiver visto, por favor, me recomendem. Porque eu praticamente não vi ninguém falando sobre esse livro. Eu também não pesquisei, tá? Mas assim, as pessoas que eu acompanho, não vi ninguém comentando e tal. E é um livro que é ótimo pra clube de leitura, assim, sabe? Também não vi nenhum clube utilizando ele. Mas enfim, gente, esse livro aqui é babadeira. É sensacional. É um livro de alta qualidade, tanto de escrita quanto de história, sim. É uma coisa empolgante, é uma coisa que é difícil de a gente ver, porque geralmente a escrita da pessoa é muito boa, mas a trama e a narrativa nem sempre são a melhor coisa do mundo. Isso daqui junta tudo. E ainda junta debate sobre raça, né? Sobre
aborto, sobre, enfim, temas muito interessantes mesmo. E pra mim o grande trunfo do livro, além desse ritmo de novela, além da escrita, é, como eu mencionei, a questão da ética e a questão de que a autora vai fazer você pensar assim: ah, fulano de tal é errado, porque ele fez isso. Ah, não, mas Cicrano é certo porque ele fez isso. Gente, você vai se despir todo ao ler esse livro. Eu que me considero uma pessoa que odeia o coisa maniqueísta de bem e mal, fiquei me pegando assim: ah, mas tal pessoa fez isso porque ela é filha da puta mesmo, assim, sabe? Mas não, a gente vai criar um exercício de empatia pelo outro aqui lendo esse livro, sabe? E é muito bom. E assim, é um livro, pra mim, que é perfeito, assim, sabe? Tipo, tudo pra ser best-seller, torcendo muito pra esse livro se tornar best-seller. As pessoas precisam ler esse livro, principalmente na situação atual do nosso país, em que as pessoas acham que só existe bem e mal, de que tal pessoa fez aquilo porque ela é má e tal pessoa fez aquilo porque ela é boa. Enfim, né, em tempos aí do jumento na presidência, a gente precisa ler coisas que façam com que a gente tire essa roupa e essa máscara de moralista, ou de bonzinho, ou de ruizão, ou de enfim. Porque a gente nunca sabe o que se passa com outra pessoa. Gente, é isso. Tô muito feliz. Agora, todo livro que eu for ler, eu vou pedir pra vocês escolherem. Todo livro que eu tiver na dúvida, eu vou pedir pra vocês escolherem. Porque vocês escolheram muito bem. Adorei. Esse é um desabafão, assim, porque... Cara, não tem como. Um livro muito bom. Leiam. Por favor, se você botou nesse livro e não leu, tá esperando o quê? Vai na livraria, é um livro barato. Eu acho que na Cultura ele tava com 50% de desconto. Tava saindo por R$ 20. Então assim, compra esse livro. Compre e lê. Ou então, enfim, baixe e-book. Enfim, gente. É isso. Grande beijo. Abraço. Até a próxima. Beijão. Muito obrigado por escolherem esse livro mais uma vez.